Não sei se você sabe, mas o Senhor, Ele te guarda daquilo que você nem vê. E que bom que você não vê, né? Porque se você visse, provavelmente você tinha como se defender, né? Quando a gente vê algo, toma um susto, ou corre ali de um animal, nós estamos vendo, então nós procuramos logo nos defender. Mas tem coisa, principalmente as coisas que são tramadas no mundo espiritual, você não sabe que aquilo tá acontecendo, porque assim, o mundo espiritual é como um mundo aqui físico, só que assim, você não tá vendo o que tá acontecendo lá em cima, né? E o inimigo, ele tá o tempo todo tramando contra a minha e a sua vida. E nesse vídeo eu quero te contar algo que o Senhor fez recentemente, exatamente nesse domingo, agora, dia 14, para a honra e glória do Senhor. Quero testemunhar do livramento que o Senhor fez, né? Era para eu estar chorando, triste, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa e imagina. E te guarda, e me guarda, que foi o que ele fez domingo, né? Domingo, dia 14, é o dia do meu aniversário. Eu fiz aniversário agora, dia 14 de setembro. E todo aniversário é um dia especial, né? É um dia feliz. E graças a Deus eu passei realmente o dia todo feliz, sendo mimada com mensagens, sendo mimada com presentinhos, na minha casa, com a minha família. Foi um dia perfeito, para a glória de Deus também, né? E eu tinha decidido antes fazer um jejum pra minha vida mesmo, sabe? Assim, não peguei nas redes sociais esse dia, durante todo o dia. Consagrei meu dia ao Senhor, fiquei em espírito de oração, meia-noite orei, quando começou o dia, né? Na virada do dia orei por minha vida, declarei palavras de bênção sobre a minha vida nesse dia. Inclusive, se você vai fazer aniversário, já faça isso, sabe? Sobre os seus filhos também, sobre tudo, né? Virada de ciclos são momentos muito importantes para você estar profetizando sobre o futuro, para você estar profetizando sobre, né, coisas boas para você. Então eu fiz isso, eu já estava sentindo de jejuar antes, né, mas aí eu digo, não, vou fazer isso no meu aniversário. Eu nunca tinha feito antes. Sempre oro, claro, mas assim, jejuar por mim no dia do meu aniversário e consagrar o dia, eu nunca tinha feito. Então eu senti de fazer exatamente nesse domingo, né? Então acho que o Senhor já tá me movimentando também para isso, sabe? Para ficar em espírito de oração, pelo que poderia acontecer mais para frente, né? Como eu falei no começo, o mundo espiritual, ele existe, a gente não tá vendo, mas Deus está vendo. E aí terminou o dia, às 18 horas eu orei novamente, e depois peguei o telefone, comecei a responder algumas mensagens das amigas, ali algumas, mas logo comecei a me arrumar para ir pro culto, né? Que aos domingos nós temos culto de celebração, começar a semana no melhor lugar. E nós ainda não temos carro, né? E aí o que acontece? A gente sempre reveza. Meu esposo primeiro leva a mim com o nosso filho menor, depois vem buscar o maior, ou leva primeiro, sabe? Assim. E nesse dia aconteceu que primeiro ele levou eu e meu filho menor, e a gente deixou o maior, né, que é o de 13 anos, e andando para ele encontrar ele no caminho, na volta, sabe? Para pegar ele no caminho. E vejam, gente, a palavra do Senhor diz que Deus, né, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas o inimigo, o cão, o demônio, o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos ceifar, veio para matar, roubar e destruir, sabe? Então, quando você vê essas coisas assim, tu já tem que ficar em alerta, né? E é literalmente no físico mesmo, morte física, mas morte espiritual, morte emocional, morte das finanças, sabe? Tudo que é ruim, gente. Se Deus veio para dar vida e vida e abundância, quando tá acontecendo muitas essas coisas, a gente tem que ficar em alerta, né? E nesse dia ele queria fazer tudo isso na minha família, né? Ele queria que eu terminasse o meu dia, que é um dia especial, chorando, triste, mas para vergonha dele, para a glória do sangue de Jesus, o Senhor agiu mais uma vez. E quando meu filho estava descendo para ir para o centro da cidade, vinha um homem, né, aproximadamente acho que uns 49, 50 anos, como era noite, né, eu já tinha visto ele no centro da cidade, eu não me liguei muito. Moreno, um pouco careca, de óculos, um assaveiro branco. E aí meu filho ia e ele vinha, sabe? E aí ele encontrou meu filho, viu que meu filho estava só, fez a volta, encostou perto do meu filho e começou a fazer convites pro meu filho. Começou a convidar meu filho para ir na cidade vizinha com ele, porque inventou uma conversa que tava com uma dor nas costas, que tava precisando de ajuda, sabe? Que ia lá fazendo não sei o quê, essas coisas. E meu filho falou que não, que ele ia para um lugar importante, que meu esposo, o pai dele, viria buscar ele no caso. E aí ele disse, não, então eu lhe levo lá, né? Até onde tá o seu pai e tal. Aí meu filho, graças a Deus, também não entrou, disse, não, meu pai vem me buscar.
E aqui já fica uma observação para você também, né? Ensine seus filhos não pegar carona com ninguém, independente de qualquer coisa, sabe? Qualquer conversinha que a pessoa fale, se a pessoa der alguma coisa, se a pessoa chamar para alguma coisa, não entre em carona de quem não conhece. Entre em carona da família e olhe lá, sabe? Até um vizinho mesmo, gente. Até um vizinho mesmo é perigoso. Criança não sabe se defender, criança é indefesa. Olha que meu filho tem 13 anos, ele não é grandão nem nada, mas, né? Imagine crianças pequenas, 4, 5 anos. Então, assim, ensine seus filhos desde pequeno, proteger o corpo, proteger a mente, não entrar em carro de ninguém, não subir em moto de ninguém, não ir para casa de ninguém sozinho, não entrar em quarto de ninguém, sabe? Ensine seus filhos sobre essa questão de proteção. Meu filho não entrou, respondeu ele, mas logo meu esposo chegou. Quando meu esposo foi encostando, o que acontece? Ele pegou e saiu com o carro. E aí meu filho contou que esse rapaz estava chamando ele para ir para esse lugar, e meu esposo começou a seguir ele, né, para ver se encontrava ele, para conversar com ele, porque ele estava fazendo esse convite, meu filho e tal, né? E aí, quando ele percebeu que meu esposo estava seguindo, ele, ó, dobrou realmente para a cidade vizinha, que é aqui em Ribeira do Pombal, no caso, e foi, né? E eu já estava no culto nessa hora, já tinha feito a abertura do culto, já tinha orado ali e entreguei ao Senhor. E não sabia, nós não sabíamos, nós já estávamos no culto. E aí, com tudo isso, meu esposo demorou de chegar. E aí passou o louvor, terminou o louvor, eles chegaram, aí meu filho sentou perto de mim, até então tudo bem. E aí o pastor entrou, né, para dar início à palavra. Quando o pastor entrou, que ajeitou ali o notebook, começou, né, a ministrar a palavra, logo no comecinho, ele chamou meu filho para orar. Do nada, assim, né? Ele chamou meu filho para orar. Anthony, vem aqui, né? O nome do meu filho é Anthony. Aí ele disse, o Senhor acabou de te dar um livramento. Imagine. Meu pastor também não sabia, né? Porque meu pastor estava na igreja e eles estavam lá na rua resolvendo essa questão. Aí o pastor falou, Deus acabou de te dar um livramento. O inimigo queria que a sua família chorasse hoje, né? Ia acontecer uma tragédia, mas para a glória de Deus, Deus acabou de te dar um livramento. E aí, meu esposo já tinha chegado nessa hora que ele estava falando ali, ele foi e relatou para todo mundo ouvir no culto, né? O que tinha acontecido, desse convite desse homem que apareceu do nada e estava convidando meu filho para entrar no carro para ir para algum lugar. Então, veja, gente, né? Louvado seja Deus, que nos guarda e nos protege. Imagine, poderia ter acontecido uma coisa pior se meu filho entrasse, né? Imagine, não sei quem é. Imagine, gente, do nada pegar uma criança, botar dentro do carro, levar para uma cidade, sabe? Então, por favor, cuidado com seus filhos nessa questão, ensine isso. E segundo, muito importante, comecem a ter o hábito de orar pelos seus filhos, gente, por favor. Orem todas as noites pelos seus filhos, orem todos os dias. Todo momento, a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa que a todo momento você está orando. Tomando banho, você ora. Arrumando a casa, você ora. Dirigindo, você ora, sabe? Você não tem aquela mania de falar sozinha às vezes? Porque eu tenho. Às vezes eu falo só assim, né? Então, em vez de você estar falando assim, você começa a orar, gente. Você pode orar em todo lugar. Tá? E a oração não precisa ser alta, não, porque tem gente que não ora nos lugares, porque, né, pra não sair as palavras, mas não, você pode orar na sua mente, sabe? E se você estiver só, por exemplo, tá fazendo uma caminhada, tá na sua casa, ora mesmo com a voz mesmo, sabe? Porque o poder da voz o poder da voz é incrível, né? As palavras, ela tem poder, o som tem poder. Então, ore sobre os seus filhos, abençoe seus filhos, né? O Salmo 121:8 diz assim, que o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Então, é um salmo que você pode declarar sobre a vida dos seus filhos, né? Que o Senhor guardará a vida deles, a saída deles, a entrada deles, sabe? O Senhor protegerá. Declara o Salmo 91 na sua casa. Ore pelos seus filhos. Esteja em movimento no mundo espiritual também. Porque da mesma forma que o inimigo, ele movimenta o mundo espiritual, nós também temos que movimentar o mundo espiritual ao nosso favor, né? Então é isso, esteja orando pela sua casa, pelos seus filhos, toma esse cuidado de ensinar seus filhos sobre todas essas coisas, não importa o que ele dê, que a pessoa te dê, não importa o que a pessoa te chame, não entre em carro de ninguém, não sozinho, né? Só se tiver um adulto, aconteceu alguma coisa na escola, às vezes a criança precisa vir embora, aí se a professora colocar dentro do carro, aí sim que a professora vai estar sabendo, sabe? Mas não assim na rua, se fulaninho chamar, ensine seus filhos, porque o mal, ele tá à solta. A palavra já diz que o mundo já é do maligno, né? Mas o Senhor, ele é fiel. E se você ainda não fez uma aliança com Deus, também faça uma aliança com Deus, tá? Deus quer salvar a sua casa, Deus quer salvar você. E ele tem planos de paz, planos de vida para você, para sua casa e para sua família. Eu declaro isso para você que está ouvindo esse vídeo, que chegou até aqui, no nome de Jesus. Peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você deixe o seu like, né? Se inscreva nesse canal para mais conteúdo sobre isso. Aqui a gente fala sobre organização de casa, nossa vida de mulher,
maternidade e tudo que vale a pena, como eu costumo dizer. Afinal, nossa vida não é só de coisa de casa, né? Tem tudo isso envolvido e glória a Deus por tudo, tá certo? Aqui abaixo sempre deixo alguns linkzinhos, vai lá, se tiver interesse em alguma coisa, uma bíblia, um livro para te ajudar sobre maternidade principalmente, vou deixar aqui abaixo no link e que Deus te abençoe.